Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com os amados irmãos. Quero em primeiro lugar tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso amigo, reverendo Neucides Aguiar. Que Deus abençoe. Nos tratou de uma forma singular no dia de hoje, nos dando um tratamento, aleluia, diferenciado. Que Deus abençoe a sua vida, reverendo. Muito obrigado por estar aqui com o Senhor, né, nos estar recebendo na tua casa. Quero louvar a Deus, aleluia, pela congregação. Louvar a Deus, aleluia, por cada pastor, príncipe de Deus que está aqui no altar. Pastor Diego, que nós também já conhecemos ali de Suzano, né, do Cimiso. Louvar a Deus pela vida dos cantores, também já estivemos junto ali num evento. E quero louvar a Deus pela vida de cada um que veio aqui nessa noite, louvar e glorificar o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Irmãos, aleluia, abra sua Bíblia em 1 Samuel, louvado seja Deus. Você que está de pé, se puder permanecer com a permissão do nosso pastor, para fazermos a leitura no capítulo de número 17. Aleluia, é um tema bem conhecido da nossa amada igreja. Como o pastor já me apresentou, sou ali da cidade de Poá, do estado de São Paulo. Me faço, aleluia, ali pastor presidente, né, desde 2010, consagrado a pastor em 2008 pela convenção da nossa cidade, né, aleluia Jesus. Eu gosto de mencionar porque infelizmente hoje o negócio está meio complicado, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas estão aí brincando com as coisas do Senhor. Estamos ali há praticamente 15 anos com o ministério na igreja de Poá e o ministério na igreja de Suzano há 2 anos aberto, onde o nosso amigo reverendo estará ministrando a palavra do Senhor. Trago também saudação de paz da minha esposa, juntamente com as minhas filhas que não puderam estar aqui conosco, mas eu creio que numa outra oportunidade elas estarão vindo também para glorificar e bendizer ao Rei da Glória. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos fazer leitura a partir do verso de número 18. Desculpa, irmãos, 38. Aleluias. Amém? E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestia de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse a Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre ti. Verso 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Pode sentar glorificando e bendizendo ao Rei da Glória. Aleluias. Irmãos, estamos debaixo de um tema, aleluias, como já foi mencionado, conhecido, um tema sugestivo, e um tema que nos arremete, aleluia, Jesus, como próprios versículos que foi lido aqui nessa noite, a entender que o chamado de Deus não está, aleluia, louvado seja Deus, muitas das vezes categorizado, muitas das vezes está atrelado com a nossa aparência externa. Muitas das vezes, aleluia, Jesus, aleluia, o nosso chamado não está atrelado com aquilo que nós, aleluia, muitas das vezes olhamos com os nossos olhos naturais. Vale lembrar que aqui nós fizemos a leitura com, aleluia, um pastor que nos trouxe aqui o enunciado das palavras principais desses capítulos do verso do 1 ao verso 4 do seu capítulo número 16, aonde ali coloca-se, aleluia, a ida do profeta Samuel para fazer a designação do Senhor. E nós vemos o porquê Deus agora o escolhe para tal função. Note que sabemos que Saul foi o primeiro rei que fora colocado ali naquele reinado. Porém, um rei que não fez, aleluia, a vontade do nosso Deus. Um rei que sabemos que foi escolhido por eleição humana. Mas mesmo sendo escolhido pela eleição humana,
Deus assim não o designou, porque Deus queria ver até onde ia, aleluia, aquilo que o Senhor tinha, até onde ia aquilo que Saul ia fazer por aquilo que o homem tinha designado para aquela função. Vale lembrar que estava num período transitório, aonde estava saindo de um período de juízes, aonde um período, aleluia, Jesus, que agora Deus muda a forma teocrática de administração do povo. E agora o povo pede um rei. E quando o povo agora pede um rei, vai nos dizer a palavra, que ali o próprio povo, aleluia, estava agora desfazendo do reinado do nosso Senhor. Porque eles queriam uma figura representativa para aquele, aleluia, Jesus, para que eles pudessem ter como referência. Mas eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite, aleluias. Ainda que eu e você tenha alguma figura representativa aqui nessa terra, pode ter certeza que a nossa alabaçura e candarábia, que a nossa representação está no céu. Que a nossa representação é o Deus Pai do Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, aleluia. Rabaracandarabaçura e candaraio, erebaraçai. Note que o povo pediu. E quando Samuel agora conversando com o Senhor fala: Samuel, não se preocupa, foi a mim que ele rejeitaste, foi a mim que eles viraram as costas. Alabaia. Eu sinto Jesus aqui nesse lugar. Andamachou, remenebe assaio. E agora coloca-se Saul ao reinado. E o interessante, que todas as vezes que Deus, Ele quer entregar algo na minha e na tua mão, o Senhor, Ele vai nos provar. Não foi diferente na vida de Saul. Saul, ele fora aprovado, a qual o Senhor agora lhe designa uma situação de guerra, uma situação de domínio, para, aleluias, ver como ele agiria. E a Bíblia vai nos dizer que era guerra contra os amalequitas, guerra essa que já se estendia desde a época, desde o período de Moisés. Porque a Bíblia vai nos dizer que enquanto Moisés, Arão e Ur estava no monte orando com as mãos levantadas, Josué, que estava no campo de batalha, ele prevalecia na batalha contra os amalequitas. Mas quando os braços, aleluia, de Moisés, ele descia, porque o homem já era um homem de muita idade, um homem com os braços pesados, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Amaleque prevalecia. E ali o Senhor estabeleceu, aleluia, uma ordem, que haveria guerra, que haveria peleja, que haveria batalha travada, entre os amalequitas, de geração em geração. E ali foi se instituído um dos nomes redentores do nosso Senhor, Jeová Nissi, ou Senhor é a nossa bandeira. Saiba que Ele é a minha, sua bandeira. Você não precisa, rabacandarábia, laio, tebinaia, de nada não, a sua bandeira é o Senhor, a tua representação é Deus, aleluia. E a palavra vai nos dizer que agora Saul é colocado à prova para exterminar o rei Agag. E ali, irmãos, ele falha na comissão do Senhor, porque não era para ele deixar nada para trás. Quando Deus nos dá uma ordem direta e nos dá, aleluia, a diretriz de fazer da forma qual Ele designou. Porém, Saul, ele quis fazer politicagem. Ele quis, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele separou o melhor dos animais. Ele não matou o cabeça, que era o rei. Ali era a prova de Deus para com Saul. Deus queria ver se Saul realmente ia fazer aquilo que ele tinha designado. Porque uma cobra você não mata pela cauda, você mata pela cabeça. Só que ali ele quis fazer média. Ele quis trazer para dentro de Israel, para dentro de Jerusalém, o melhor das malhadas. Quis preservar a vida do rei para uma futura aliança. Ei, Alai, Ochebenaia, não tem aliança. Com certas pessoas não tem aliança. Aquilo que Deus mandou eu e você fazer, tem que fazer. Lebarabacanto. Ainda que aos nossos olhos pareça perca, porque ali dá a impressão que ele já tinha dominado aquela guerra. Então ele falou, vou separar alguns dos melhores animais e está tudo certo. Negativo. Deus tinha dado uma ordem para ele, vai e mata.
Às vezes a ordem de Deus vai fora da nossa lógica. A ordem do Senhor muitas das vezes vai fora da minha e da tua vontade. Mas aí que está o X da questão. Aquele que está debaixo da ordenança de Deus, ele vai se submeter a fazer a vontade do Senhor. E o interessante é que o louvor que falou aqui sobre Daniel, que o rei Dário ele ficou a noite sem dormir por causa de Daniel. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel, quando Deus dá ordem para ele, vai lá e vai, aleluia, vai lá e prepara o chifre de azeite, porque eu já tenho um escolhido, segundo o meu coração, porque eu já tenho rejeitado Saul. A Bíblia vai nos dizer que Samuel ele ficou a noite inteira orando. Ele ficou a noite inteira preocupado, aleluia, ei, decaio, Ramarassúria Candarábia. E aqui vai para nós, viu? Às vezes a gente está pagando o preço por alguém que Deus já rejeitou, decabaia. É difícil escutar isso, porque ninguém quer escutar isso. Mas a Bíblia vai nos dizer que Samuel, ele orou a noite inteira. E quando você vai analisar na Escritura, a única vez que Samuel ele falha em uma profecia é quando ele deixa o sentimento bater a porta. Foi a única vez que ele perdeu, aleluia, irmãos, de entregar uma revelação na íntegra. Porque ele não queria entregar aquilo que ele sabia que Deus já tinha rejeitado Saul. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Vida de profeta, de homem e de mulher de Deus não é fácil. Às vezes a gente se posterga a falar algumas coisas. E aí, aleluia, Jesus, irmãos, se eu e você não fizer, Deus vai colocar outro para fazer. Note que o trabalho sujo, que era para Saul fazer, sobrou para quem? Para Samuel. Foi ele que teve que ir lá e matar o rei. Isso é vida de profeta. Está preparado, irmãos? E o que eu vou falar aqui é muito forte. Derramar a Suri Candarábia. Está preparado para fazer aquilo que alguém já foi designado a fazer, mas não teve coragem? Agora vai, chama o primeiro, Eliabe, homem de guerra. A Bíblia vai dizer que os 3 primeiros faziam parte do exército de Saul. Eliabe, Aminadab, Samar. Já foi lido aqui, não olho pela estatura, não olho pela aparência, não olho pelo terno, não olho pela gravata, não olho pela veste. Esse não serve. Acabaram-se os mancebos, foi passando. Passou Samar, passou Natanael, passou Radai, passou Zoém, passou Eliú. Tinha mais 2 irmãs, Abigail e Zeruia. Tem mais algum? Tem um. Está lá no campo. E o interessante é que a Bíblia vai nos dizer que ele estava no campo, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Sabe o que eu aprendo com isso? Terra. Deus não está preocupado com a quantidade, mas Ele está preocupado, alabassura e candarábia, com a dedicação que eu e você entrega. Ainda que tiver uma ovelha, ainda que tiver 2 ovelhas, tem que cuidar direito. Rabassura e candarábia, arabadaia, rebedé, calabassura e canderaia, arabassura e candarábia. Prova na Bíblia, pastor. Prova no contexto. Prova no contexto, pastor. Prova. O pai dele manda, aleluias, chamar, vai, chama. Aí o Senhor fala, é esse. E já foi lido aqui, quando desce o azeite, o Espírito Santo se apodera. Em outras palavras, toma conta, é meu, ninguém mexe. A partir de agora é propriedade peculiar, ninguém toma. Só que Saul já estava passando por processo de atormentação. O espírito mal da parte do Senhor já descia sobre ele. Tem alguém que sabe tocar algum instrumento? A Bíblia fala que um dos mancebos de Saul fala, tem um jovem da casa de Jessé. E aí ele já estava fazendo 2 trabalhos. Ele ia na casa de Saul tocar a harpa para que o espírito mal fosse embora, e estava lá cuidando das ovelhas do pai. E a Bíblia vai dizer que quando o gigante se levanta, os que estavam na linha de frente, aleluia, não tiveram coragem de ir para a peleja. E aí o pai dele fala, filho, vem cá, tem um trabalho para você. Pega agora, aleluia, esse jumento, coloca 10 pães, aleluia, de cevada,
Coloca 10 pães e um efa de cevada. Vai lá e leva para os seus irmãos. Pega 10 queijos, aleluia, de leite e leva para o capitão da guarda dos 1000. Para saber o que está acontecendo lá no arraial. Note que Davi, ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Ele estava cuidando das ovelhas. O que eu aprendo com isso? Quando eu e você está fazendo a vontade do Senhor, não se preocupa com o que está falando. Não se preocupa com o que estão dizendo. Não se preocupa com o que vai falar da minha vida. Não se preocupa com o que vai falar da tua vida. Apenas faça a vontade do Senhor. Apenas fique no querer de Deus, na dispensação de Deus. Deixa falar. Deixa falar, irmãos. Ele chega debaixo da ordem do pai. Vou, pai. E quando ele chega lá, entrega. O que o mais velho vai dizer para ele? Com que presunção viesse aqui para o arraial? E com quem deixaste as poucas ovelhas de nosso pai? Olha o cuidado. Ei, Deus tem negócio com quem tem cuidado. Aplica no texto, pastor. A Bíblia vai dizer que antes de Davi lá, ele já tinha deixado um guarda para ficar com as ovelhas. Cuidado de Deus, ei. Aquilo que Deus deu na tua mão, faça com zelo. Aquilo que Deus colocou na tua mão, faça com zelo. Porque Ele vai abençoar, Ele vai amplificar. É lá na tua casa, faz com zelo. É no trabalho, faz com zelo. É na empresa, faz com zelo. É na igreja, faz com zelo. Mas ninguém está vendo. Irmãos, é nessas horas que ninguém está vendo que as oportunidades de ser, aleluia, aprovado por Deus aparecem. Lembra quando ele fala, Saul fala para ele, nós lemos aqui, porque ele ficou sabendo quando ele foi levar o alimento para os irmãos, que tinha um gigante que estava afrontando a Israel por 40 dias. Você já imaginou alguém 40 dias na porta da nossa casa nos afrontando? A Bíblia fala que o gigante já estava no território de Socó, que pertencia a Judá. Ele não estava mais no domínio filisteu, ele já estava dentro de Judá. Em outras palavras, imagina alguém te afrontando dentro da tua casa. Hanarasaio. Mas o segredo é fazer a vontade de Deus. Ainda que estiver te afrontando dentro da tua casa, permanece fazendo a vontade de Deus. Permanece no querer de Deus. Permanece no chamado que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque quando você faz a vontade de Deus, você não vai precisar usar as armaduras do mundo. Você vai usar as armaduras que você já tem. Você vai usar as ferramentas que Deus já te deu. Saul, vem cá, deixa eu te falar um negócio, rei. Com toda a reverência que eu tenho pelo Senhor, eu fiquei sabendo aí que quem enfrentar esse gigante não vai mais pagar IPTU, vai ter a princesa como mulher. Gostei desse negócio. Só que a aparência é terrível. Quando olhou para Davi, a Bíblia vai falar com um jovem ruivo, bonito, sisudo nas palavras. Sou eu. Só que aí Saul quis dar uma ajuda. Ei, às vezes vão querer nos ajudar para alguma coisa, mas entenda o chamado de Deus para a tua vida. Tem gente aqui, tem pessoas aqui nessa noite que Deus está mandando te dizer. Eu já te falei que o teu chamado não precisa de empurrãozinho. O teu chamado não precisa de uma alavanca. O teu chamado sou eu. O teu chamado sou eu. O teu chamado sou eu. Diz o Senhor para ti nessa noite. Rebaracaia. Recebe. O teu chamado é Jesus na tua vida. Pastor, aplica no tema. Tem uma armadura, Davi. Capacete, couraça. Só que o que é seu, é seu. A armadura espiritual que Deus escolheu para você, é para você. O chamado que Deus te deu é teu. Aleluia, rabadaia. É seu, alamanto e caia. Rei, eu até vou vestir, porque o Senhor pediu. Só que eu nunca experimentei esse negócio. Meu negócio é ficar lá no campo. Sabe por quê, rei? Eu sei que eu vou vencer esse gigante. Eu vou te dizer, rei, porque eu vou vencer esse gigante.
Porque o meu histórico é no silêncio. O meu histórico é no oculto, Ramanto e Abaia. E quando vinha o leão para pegar as ovelhas, ele até levava, mas eu ia atrás, aleluia. E no nome do Eterno eu despedaçava o leão, Alabassura, e trazia de volta a ovelha para o aprisco. Quando vinha o urso, eu olhava, ele até levava, mas eu ia atrás do urso e trazia de volta para o aprisco, Alabassura e Candarábia, a ovelha do meu pai, Alabassura e Candarábia. E eu vou, sabe por que eu vou derrubar esse gigante? Porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor que fez os céus e a terra, eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Ei, Deus diz nessa noite: você vai no nome de quem? No nome de quem, irmãos? Você vai com o que, Davi? O Senhor não me leva a mal. O Senhor não me leva a mal, não. O Senhor não me leva a mal, não, mas eu posso tirar. Você vai com o quê? Eu vou com o que eu já tenho. Eu vou com as minhas ferramentas de trabalho, Raia. Olha lá, eu já vou com o que eu tenho. Deus diz: você pode ir com o que você tem. E se você não tem, hoje é noite de receber. Se você não tem, hoje é noite de receber. Se você não tem, Deus está entregando hoje. Recebe, recebe. É da parte de Deus, recebe, igreja. Alabassuri Candaraia, Irabadai, ele desceu na caça. Ele desceu na caça. Ele desceu na caça, terra. Urabaia, Tebadai. Recebe, recebe. Não tenho. Você tem armadura, Davi? Não. Não tenho. Você tem o que, Davi? Tem um rio lá perto de onde eu pastoreio. Lá passa aleluia, tem um rio corrente. E lá eu peguei 5 pedrinhas lisas. O que mais você tem, Davi? Eu tenho alforje de pastor. Eu tenho sacola de pastor. Sabe por quê? Porque na sacola de pastor não é para levar qualquer coisa. Na sacola de pastor é para levar presença. É para levar pedra. Para quê? É para derrubar gigante. Para derrubar gigante. O que mais você tem aí, Davi? Eu tenho cajado. É cajado. É cajado. É cajado. Quem quer cajado nessa noite? É cajado. É para pastorear, é cajado. É cajado na tua casa. É cajado no lar. É cajado na empresa. Alaba xerebaia. Andara sube. E acima de tudo, eu tenho o Senhor dos Exércitos. E quando você se depara com o problema, a primeira coisa que ele vai fazer é querer menosprezar o teu chamado, te afrontar. Você vai, Davi? Vou, fechado, fechado. Tô dentro, Saul. Tá lá 40 dias afrontando. Aí chega um menino de longe, ruivinho, bonitinho, desarmado, com a bolsinha do lado, uma funda na mão, a pedra escondida na bolsa, porque o que você tem você não precisa mostrar. Deus vai se revelar, Deus vai apresentar, Deus vai trazer, Deus vai honrar, Deus vai levantar, Deus vai sacudir, Deus vai operar, Deus vai batizar. Deus é quem vai fazer através da tua vida. Deixa que Ele te apresenta, deixa que Ele te apresenta, deixa que Ele te apresenta. Alabaçou, ebaia. Eu sinto Ele aqui, irmãos. Quem é esse aí? É um cão que vem para me afrontar. Os gigantes da nossa vida sempre vai nos desprezar. Sempre vai querer menosprezar o meu e o seu chamado, o nosso ministério. E a Bíblia vai dizer que ele estava com quantas pedras no alforje? Ele precisou de quantas? Mas eu vou te dizer algo aqui. Sabe por que ele tinha 5? Quando você vai lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 20, você vai ver que, pega essa, o gigante ele pode até vir sozinho,
mas ele tem companheiro. O gigante ele pode até vir sozinho, mas ele sempre vai ter companheiros, sempre vai ter aliados. Davi vai para a peleja, tirou uma pedra, conhecemos a história. O gigante cai, corta a cabeça, apresenta para o rei. Só que a Bíblia vai dizer que ele pegou 5 pedras. Mas por que 5, pastor? Porque naquela época a Filístia tinha 5 cidades principais: Gade, Gate, Asdod, Asquelon e Ecrom. E segundo alguns vão dizer que cada uma dessas cidades tinha o seu gigante. Só que quando você vai lá no capítulo 20 de 1 Crônicas, você vai ler que Davi e os seus servos derrubaram todos os filisteus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Aqui eu vou conjecturar para você entender. Aqui está Davi. A igreja são os servos que estão pelejando junto com Davi, para que os gigantes possam cair por terra. Então que nessa noite vai vir mais porção aí. Não deixa que nada e nem ninguém venha menosprezar o seu chamado. Porque quando Davi foi levar a cabeça do gigante e entregou para Saul, ele ainda não era conhecido. Ele vai perguntar para Joabe: Joabe, quem que é o pai desse menino? Joabe olha para ele e fala: não sei. Aí só depois que foram descobrir que o pai de Davi era Jessé, o belemita. E aqui eu encerro. Faça parte de Deus. Não se preocupa se sabem o teu nome ou não. O importante é que o Senhor ele sabe.